Olá, seja bem-vindo à IEB. Estamos muito felizes em receber você aqui hoje. Fique à vontade para conhecer a sua nova família. Estamos aqui para nos relacionar profundamente com Jesus e caminhar com você em um processo de crescimento bem simples que chamamos de rede. Relacionar com as pessoas e levá-las a Jesus. Se envolver nas tarefas da nossa família. Ser motivado a crescer e a desenvolver esse relacionamento que vai enviar você a servir outras pessoas e levá-las a Jesus. É sua primeira vez aqui na IEB? Não se preocupe, temos um time de voluntários e ambientes preparados para receber você. Nossa reunião já vai começar, um tempo onde você vai conhecer a Deus e descobrir que Jesus é tudo o que você precisa. Se prepare para viver momentos incríveis com Ele. Oi, gente, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso ambiente online aqui da IEB. Eu sou Éder, sou pastor aqui na igreja e é muito bom podermos estar juntos mais uma vez. Meu desejo é que hoje você encontre a presença de Jesus na sua casa, na sua vida e que a palavra de Deus seja viva, seja real no seu coração. Eu gostaria que nós estivéssemos orando nesse momento e agradecendo ao Senhor. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de mais uma vez podermos celebrar ao Senhor, expressarmos a nossa gratidão, a alegria de estarmos juntos na Tua presença. Que hoje, ó Deus, a Tua palavra mais uma vez poderosa possa transformar corações e o Espírito Santo venha alcançar vidas espalhadas aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor, a cantar umas músicas, canções de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Oh, oh, ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e
eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. – 2020 acabou. 2020 já está perdido. Com certeza você já ouviu essa frase na boca de alguém, talvez você já ouviu alguém reclamando, murmurando que o ano começou ruim e que já está perdido e que diante de todas as calamidades, dificuldades que o ano de 2020 já apresentou, muitos estão desanimados, muitos estão pensando o que fazer. Famílias enfrentaram a morte de muitos dos seus entes queridos e o mundo enfrenta um medo, um pânico de toda essa pandemia que está sendo vivida ao redor do nosso planeta. A educação vai ser severamente afetada em todos os segmentos. Com certeza, nossos filhos já estão enfrentando dificuldades com relação às aulas, ao ensino. A economia do país começa a manifestar uma certa agonia e muitas empresas já decretaram falência. Muitas pessoas perderam seus empregos, estão com dificuldades de quitar as suas dívidas, os boletos começam a crescer. E o que é que vamos fazer diante de tudo isso? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. O que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Nós estamos no nosso último episódio da nossa série de mensagens, O Plano. Uma história sobre a vida de Neemias, uma pessoa comum, como eu e você, que se empenhou diante de um chamado de Deus, diante de uma necessidade que ele viu, que foi a reconstrução dos muros da sua cidade. A cidade de Jerusalém estava destruída, com seus muros destruídos há mais de 120 anos. E ele precisou enfrentar todo tipo de calamidade, de desafios, de desânimo do povo e até mesmo ataques daqueles que eram contrários ao plano que Deus colocou no seu coração. Nós vamos aprender hoje que assim como Neemias não desistiu, eu e você podemos permanecer firmes, nós não podemos desistir. Nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre esses ataques contrários que Neemias viveu. E eu gostaria que você lesse comigo aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, no capítulo 4 de Neemias, o versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?
Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Nós vemos aqui neste texto que os inimigos de Neemias, aqueles que eram contrários ao seu plano, ficaram furiosos, manifestaram zombaria, ridicularização. Engraçado, queridos, que quando a sua posição, a sua convicção diante de alguma coisa sempre vai causar reações contrárias nos invejosos. Você já percebeu isso? E eu gostaria que você continuasse lendo, ainda no capítulo 4, versículos 7 ao 9. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Queridos, os inimigos se juntaram. Planejaram o mal, planejaram o ataque, planejaram causar confusão no meio do povo, planejaram trazer o desânimo para que a obra de Neemias parasse. A primeira coisa que o inimigo faz é buscar apoio naqueles que pensam como ele. Essa é uma das artimanhas do inimigo. Agora eu gostaria que você fosse para Neemias, no capítulo 6, o verso 1 ao 3. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Nós vemos aqui nos inimigos de Neemias, os ventos contrários, uma intenção errada no coração. A inveja manifesta ali na vida dessas pessoas, a maldade. O grande problema dos opositores é que não conseguem enxergar os próprios problemas e pecados interiores. Por isso, eles acabam refletindo o mal que há dentro deles mesmos. E eu gostaria que você ainda lesse o versículo 5 ao versículo 9, que diz: então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que está acontecendo é pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Nós vemos aqui mais uma estratégia do inimigo, que foi a calúnia, a difamação, as mentiras. Queridos, o texto diz assim que eles usaram da seguinte artimanha: dizem por aí. Essa é a ferramenta terrível do mal, essa é a ferramenta que muitas vezes pessoas têm usado. Estão falando por aí, dizem por aí tal coisa, isso ou aquilo. O que Neemias fez diante de todos esses ataques que ele sofreu: zombaria, calúnia,
difamação e até mesmo ataques, ao ponto deles precisarem estar se preparando diante daquilo. O que Neemias fez com tudo isso? Ele desistiu? Não. Ele fez algumas coisas e nós vamos aprender essas lições na vida de Neemias. A primeira lição que nós aprendemos com Neemias é que Neemias orou. No capítulo 4, versículo 4, diz que Neemias disse: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Queridos, eu e você precisamos aprender a levar diante de Deus a nossa causa. Não fique choramingando diante das pessoas. Não fique chorando diante dos homens. Chore aos pés de Deus. A palavra de Deus lá em Mateus diz que bem-aventurados os que choram. Nós precisamos aprender a chorar aos pés do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês orarem, entrem no seu quarto e ali a sós com o Senhor, fale com Ele. O texto nos mostra Neemias como um homem de oração. O que mais tem faltado na nossa vida não são as coisas materiais, é a oração. Eu e você precisamos orar mais. Um povo que fala tudo e com todos nas redes sociais, na mídia, mas que muitas vezes nós não temos nem 5 minutos, nem 10 minutos para gastar na presença de Deus. A oração é um diálogo entre nós e o nosso Deus. Se Deus fala conosco através da sua palavra, você precisa falar com Ele através da oração, queridos. O verdadeiro cristão, ele entende que a oração deve ser prática, constante, diária na sua vida. A outra lição que nós aprendemos com Neemias é que Neemias colocou guarda de dia e de noite. O texto de Neemias, no capítulo 4, o versículo 16 ao 18, diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. O que esse texto nos fala não é que você deve ficar andando armado por aí, né, com espada, com uma lança ou com um revólver ou coisa desse tipo. Não é nada disso. Mas eu e você precisamos trabalhar a vigilância. Aqui, Neemias, ele coloca o povo no trabalho em vigilância. Ele prepara a sua guarda. Não podemos baixar a nossa guarda contra o nosso inimigo, queridos. E o inimigo das nossas almas, o inimigo espiritual da nossa vida, não são pessoas, é o diabo. Lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 12, nos fala sobre a nossa armadura espiritual, que nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra toda cilada do maligno, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, é contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Queridos, eu e você precisamos estar firmes, vigilantes. É necessário estar em comunhão com Deus todos os dias. Muitos estão querendo ter vitória na sua vida, buscando a Deus apenas de final de semana, sendo frequentadores de cultos, e até mesmo a gente vê algumas pessoas que nesse momento de quarentena, eles enfraquecem na fé ou até mesmo abandonam a fé apenas porque as igrejas estão com as suas portas fechadas ou não estamos realizando culto físico, culto presencial. E aí alguns dizem assim: pastor, eu estou desanimado na fé, eu estou enfraquecendo na fé. Meu querido, se a sua fé está baseada apenas num culto de domingo à noite, nós precisamos rever a nossa vida espiritual. Neemias, ele pôs guarda dia e noite. Nesse tempo que nós estamos vivendo, ele mostra que a nossa vida espiritual precisa acontecer todos os dias.
A terceira lição que nós aprendemos com Neemias. Neemias no capítulo 4, versículo 10, diz que enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. O que Neemias fez? Animou o povo. Essa é a terceira lição que eu e você precisamos aprender. Queridos, o trabalho era grande, o trabalho era difícil. A reconstrução de muralhas que estavam há mais de 120 anos totalmente destruídas. O trabalho não era fácil e o povo começou a se cansar. O povo começou a achar que por eles mesmos eles não conseguiriam, ainda mais com os ataques contrários. Ainda mais com aqueles que queriam parar a obra. O povo começa a desanimar. Às vezes nós enfrentamos situações que parecem maiores que as nossas forças. Parecem que vão nos afogar. Daí começamos a pensar em desistir. As lutas começam a nos fazer pensar que não vamos conseguir mais, que vamos fraquejar diante de tudo isso. Eu e você precisamos entender, queridos, uma coisa. Neemias diz lá no capítulo 4, no versículo 14. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem. Neemias falou para eles: lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por sua casa. Não tenha medo. O medo, nós já falamos aqui no outro episódio. O medo, até certo ponto, ele é bom, porque ele nos mantém em segurança diante de um perigo à nossa frente. Mas quando o medo se torna um pânico, ou um terror que nos domina, querido, ele nos paralisa. O pânico que muitas pessoas estão demonstrando nesses dias de pandemia revela algumas coisas. Revela a nossa falta de fé e confiança em nosso Deus. Revela a falta até mesmo da certeza de salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se nós morrêssemos hoje, você está preparado para encontrar com o seu Deus? Queridos, o pânico que muitas vezes nós temos visto algumas pessoas viver é claramente uma falta de fé e também a falta da certeza de salvação. Queridos, em Deus se cumpre todas as coisas. Nós precisamos lembrar que o Senhor coordena, Ele domina sobre toda a terra. Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela se contém, como o salmista nos diz no Salmo 24. Lembre-se do Senhor. Neemias diz ao seu povo: lembre-se do Senhor. Precisamos fazer como o profeta Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Traga à sua memória, queridos, as promessas de Deus. Traga à sua memória as palavras de Deus. Não fique com as palavras dos noticiários, com as palavras do dizem por aí. Fique com as promessas de Deus, queridos. Neemias também diz assim: lute por seus irmãos, por seus filhos, por seus cônjuges, ou seja, lute pela sua casa. Até que ponto eu e você temos lutado pela nossa casa? Até que forças nós temos lutado pela nossa família? O atual cenário trouxe de volta algumas coisas que a gente nunca mais pensaria em ver. Por exemplo, o culto doméstico entre as famílias. Queridos, que coisa incrível. Muitas famílias estão se reunindo para fazer culto doméstico, para ler a Bíblia, para orar junto. Coisas que nós não estávamos vendo mais entre as famílias. Pais ensinando os seus próprios filhos, não apenas a Bíblia, mas também os estudos da escola, né? Como os professores enviam os materiais, momentos de risada, momentos de brincadeira dentro de casa. Mas infelizmente essa quarentena também revelou que muitas famílias já estavam tão destruídas que não estão suportando permanecerem juntas. O aumento da violência doméstica, até mesmo assassinatos, homicídios dentro da própria casa. Queridos, é hora de lutar pela nossa família. Nós não podemos desistir. E a última lição que nós aprendemos com Neemias: Neemias não parou o trabalho.
Lá no capítulo 4, o versículo 6 de Neemias, ele diz assim: neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Em meio à luta, não pare. Em meio ao desânimo, não pare. Em meio às dificuldades, não pare. Neemias estava trabalhando com o povo cansado, Neemias com medo também dos ataques, as pessoas zombando, fazendo calúnia, programando ataques, guerra contra eles, mesmo em meio à dor. Não pare, meu querido, seja dedicado. O povo estava dedicado à tarefa. O povo estava dedicado àquele propósito. Não jogue a toalha só porque as coisas estão difíceis, né? Não desista da sua casa, não desista da sua família porque estão brigando muito nesse momento. Não desista do seu filho só porque ele decidiu andar num caminho diferente daquilo que você acredita, daquilo que você crê, daquilo que você ensinou para ele. Não desista. Neemias no capítulo 6, o versículo 3 diz assim: enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Queridos, essa declaração de Neemias, poderíamos resumir toda essa série de mensagens, o plano. Eu e você estamos envolvidos num plano precioso demais. Tenha consciência da obra que você tem em suas mãos. A obra de Deus é preciosa, a sua vida espiritual é preciosa. Você está envolvido numa grande obra. Olhe para a sua vida espiritual, olhe para o seu relacionamento com Deus, com Jesus, e entenda que você não pode parar, que você não pode desanimar por qualquer coisa ou qualquer ataque que vier. Entenda que a sua família é preciosa. Entenda que o seu casamento é uma obra preciosa e você não pode parar por causa das coisas que estão vindo contrário, meu querido. Neemias sofreu coisas contrárias, mas não desistiu. O que aprendemos com a história de Neemias? O que eu e você podemos aplicar na nossa vida diária? Eu quero deixar aqui algumas lições para você aplicar. Primeiro, você está desistindo de 2020? Essa é uma pergunta para você pensar. Calma, 2020 ainda não acabou. Este ano ainda pode ser o melhor ano da sua vida. Deus está no controle de tudo. Hoje, se nós fizéssemos uma pergunta para você: o que está destruído na sua vida? Qual foi o muro que caiu? Qual muro está destruído? Por nós mesmos, nós vamos viver acomodados igual o povo de Jerusalém. 120 anos acomodados no meio dos escombros, no meio da destruição. Mas e você? Vai se posicionar como Neemias? Não desista. Queridos, eu gostaria que você também guardasse no seu coração. Você sabia que Jesus, ele é especialista em fazer coisas incríveis a partir do caos? Deus nos criou para um relacionamento profundo com Ele. Mas vem o pecado, a desobediência e destruiu com tudo isso. Quebrou a comunhão, queridos, que eu e você tínhamos com o nosso Deus. Ficamos em ruínas iguais aos muros de Jerusalém. Mas Deus não desistiu de mim e de você. Ele traçou um plano perfeito. Ele tinha um plano para me resgatar, para resgatar a sua vida. E assim como Neemias não desistiu da sua cidade, mesmo em meio ao caos, Deus enviou seu Filho Jesus para nos resgatar do poder do pecado. O caos da nossa vida pode ser restaurado por Jesus. Basta você o receber em seu coração. Se renda, queridos, totalmente ao controle e domínio de Jesus em sua vida. Nós precisamos viver completamente para Ele. O caos pode ser uma oportunidade para algo novo. Do lixo, Deus pode fazer coisas incríveis na nossa vida. Eu trouxe para você hoje aqui esse objeto que talvez para muitos esteja assim bem destruído e talvez para alguns só serviria para jogar fora.
para ser descartado, porque está completamente, com rachaduras, está todo amassado, frágil, E não teríamos muita utilidade dentro da nossa cozinha. Talvez nenhuma dona de casa gostaria de ter uma bacia como essa, toda torta dentro da sua casa. Mas, queridos, tem um projeto que acontece lá em Assunção, na cidade do Paraguai. Um projeto incrível, com uma orquestra sinfônica. E do lixo, peças como essa, eles fazem instrumentos musicais, instrumentos clássicos. E assim como você pode ver nessas imagens, ao redor do mundo eles têm apresentado sinfonias, músicas belíssimas, de objetos que para nós não tem muito valor. Assim éramos eu e você. Nós não tínhamos valor diante da sociedade, nós não tínhamos valor diante desse mundo, mas Deus, Ele olhou para nós e por causa do plano perfeito, de ter um profundo relacionamento comigo e com você, Ele enviou Jesus para nos resgatar e dar um valor imenso, porque o preço que Ele pagou por mim e por você foi o preço de sangue, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Não desista da vida espiritual, do relacionamento com Deus. Faça como Neemias, persevere, meu querido, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento, eu gostaria de colocar a sua vida, colocar a minha vida diante de Deus. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e fale com Deus aí onde você está e sinta o Espírito Santo tocando o seu coração. Entregue o seu coração nas mãos de Jesus. Pai amado, nós queremos agradecer porque diante de tudo isso que nós vivemos esse mês, toda essa história de Neemias que nós aprendemos, nós sabemos que o teu plano é perfeito. Um plano de resgatar, um plano de alcançar, um plano de ter esse profundo relacionamento conosco. E mesmo diante do valor que a sociedade nos dá, negativo, totalmente abaixo, o Senhor pagou um alto preço, que foi o preço de sangue. E o Senhor pode nos fazer novo, como um vaso novo nas tuas mãos. Obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Que o Senhor alcance cada vida que está, ó Pai, diante dessa tela, assistindo, vendo, ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, a minha oração é para que o Espírito Santo transforme as famílias, transforme os corações e do meio do lixo, do meio das ruínas, no meio de toda a destruição ou caos, o plano de Deus seja perfeito, o plano de Deus seja renovado na nossa vida, seja refeita a nossa história para coisas incríveis, coisas lindas como o Senhor tem. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não ia entrar. Mas Deus tinha um plano e esse plano foi a cruz. O que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas Ele viu a mim e os pecados que eu cometi.
mas eu não estava lá, nem pude apagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, para eu poder me aproximar. Você já ouviu a história de Jesus, da sua cruz, do amor do Pai, o céu feito pra mim, mas eu tão pecador e sujo assim, não entraram. Mas Deus tinha um plano, e esse plano foi a cruz. O que será que Deus viu quando olhou para aquela cruz? Ele não viu Jesus, mas ele viu a mim e os pecados que eu cometi, mas eu não estava lá, nem pude apagar. Então ele pagou, dando seu filho em meu lugar. Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, para eu poder me aproximar. Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar. Foi a solidão da cruz que o separou do Pai, para eu poder me aproximar, ser chamado de seu filho, ser chamado de seu filho, ser chamado de seu filho. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, e você possa continuar firme nesse plano original de Deus, ter um profundo relacionamento com o Senhor Jesus. Nós chegamos ao final dessa série de mensagens e eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha falado com você. Se você perdeu alguns episódios, vai lá no nosso canal, Iebe Autônia, e assista todos os episódios, que eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós estamos com o nosso projeto Igreja em Casa. Você pode baixar o material e quarta-feira, às 8 horas, reúna a sua família ao redor aí do seu sofá, na sala da sua casa. Estude a palavra juntos, gaste tempo juntos e aprenda, cresça. Esse material vai vir com perguntas, com o texto dessa mensagem que nós aprendemos hoje, e que Deus abençoe a sua vida. Também
Você que tem sido fiel, querido, contribua, faça parte do reino de Deus através das suas finanças, ajudando e investindo no projeto que o Senhor tem, tanto para a IEB quanto para a sua vida e outras pessoas que têm sido abençoadas. Você pode fazer a sua doação pela conta bancária da igreja ou também entregando na secretaria da IEB. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e nos vemos na próxima.